Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude. Mudar é viver. Eu sou o Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia, a nossa sociedade, com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza. Você que está acostumado comigo, você pode ir no meu Instagram, no meu Facebook e acompanhar com imagens aqui diretamente dos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza. E o tema de hoje, meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos conhecer a história de um dos médicos mais renomados e respeitados do Ceará em todos os tempos. Ele nasceu em 1939, é filho de um poeta e de uma pianista. Vocacionado para a medicina, ele estudou muito, tornando-se um dos maiores neurocirurgiões do país. Além de médico, ele também é professor universitário, professor de medicina e escritor, sendo inclusive membro da Academia Cearense de Letras. Eu estou falando do meu amigo Dr. Flávio Leitão, que pela primeira vez no rádio e na televisão vai contar a sua empolgante história de vida. Então, meus amigos, minhas amigas, meu amigo Flávio Leitão, filho Flavinho, tenho certeza que você está assistindo seu pai aí, uma honra sem tamanho lhe receber aqui no Conexões. Tudo bom, doutor Flávio? Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, muito obrigado pelos superlativos que foram exagerados, mas a emoção, a amizade, às vezes, comete esses erros, né? São sinceros, verdadeiros e próprios. Pode ficar tranquilo. Doutor Flávio, nosso programa tem 1 hora de duração, mas por uma questão científica, até hoje não explicada nem pela NASA, o tempo passa mais rápido às segundas-feiras a partir de 3 horas. Então vamos ser breves aqui, que eu tenho muita coisa para lhe perguntar. Vamos começar pelo começo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, coisa que pouca gente conhece, como é que foi sua infância, seus pais, seu pai poeta, sua mãe pianista e a vocação para a medicina. Quem foi que lhe influenciou, doutor Flávio? O papai, eu tive uma infância muito feliz. Eu tenho a impressão que eu sou um super protegido por Deus, porque tudo na minha vida tem dado certo. E eu acho que os meus objetivos não são tão grandes, mas eu tenho sido muito feliz nisso. Então, a infância, eu vi sempre um cidadão apaixonadíssimo pela mulher, que era o papai apaixonado pela mamãe, a ponto de ele é Carvalho, e todos nós sermos conhecidos por Leitão, porque ele apresentava, isso aqui é o Tarcísio, é bonito, é inteligente, é Leitão. Esse aqui é o Flávio, é bonito, é inteligente, é Leitão. O Vicente, assim por diante. Se referindo à sua mãe. Exato. Então, todos nós ficamos como Leitão, quando na realidade somos Carvalho. Mas o nome do pai é que é Carvalho. Então, eu cresci nesse ambiente familiar muito agradável, né? De um cidadão muito puro, muito religioso, né? O papai passou 6 anos no seminário, é filho de Maria, é irmão do Santíssimo, eu digo até na brincadeira que eu sou sobrinho do Santíssimo, porque ele é irmão do Santíssimo, né? E ministro extraordinário da Eucaristia, quer dizer, ele pode dar a hóstia, e de tal maneira que... E a mamãe passava a vida toda tocando piano. Então, todos os clássicos, Chopin, Liszt, Bach, né, Beethoven, né, esse povo todo eu conheço desde a infância, e fiquei meio snob, quer dizer, eu prefiro naturalmente a música clássica do que a popular. Então, não é que nós não tenhamos coisas lindas na música popular, temos sim, né? Chico Buarque, Caetano, né? Sobre esse povo tem coisas muito bonitas. Mas eu prefiro ouvir um clássico porque fui educado nisso. Eu passei a infância ouvindo clássico. Doutor Flávio, e os seus estudos? O senhor estudou aonde? O senhor foi seminarista também, né? Fui. Eu fiz o primário no Colégio Lourenço Filho, e o ginasial eu fui para o seminário. Naturalmente, talvez pela religiosidade do papai eu tenha sido um pouco influído, mas ele nunca disse vá para o seminário. E eu passei 4 anos no seminário e saí do seminário, não foi por outro motivo, foi saudade de casa. Olha aí. Saudade da família, daquele ambiente. Nós éramos 9, né? 9 filhos, então é uma zoada grande, briga constante, né? Então, uma alegria muito grande. De forma que eu saí do seminário por causa disso, não foi por namoro, porque normalmente a maioria sai
né? Então eu entrei com 11 anos, saí com 14, 15 anos. Muito jovem. Era uma criança. Né? Mas era uma grande educação. O pessoal sim. não faz o link, mas era como se fosse quase um colégio militar, né, doutor Flávio? Exatamente. Era uma educação rígida ali. Esse negócio de horário, por exemplo, todos sabem. Eles dizem, papai, o senhor é um louco com esse negócio de horário. Não é. A normal é quem diz que vai às 2 horas para um encontro e chega às 2h05, 2h15, 2h30. Não tem sentido isso. Era rigoroso mesmo. E tinha muito esporte também. Meu pai jogava pouco, mas aprendeu a jogar futebol no seminário. Então, assim, era uma coisa realmente muito forte que as famílias normalmente escolhiam 1 ou 2, né, para poder ir para o seminário, para ter uma boa educação. E outro para ser oficial do Exército. E outro para ser oficial do Exército. Eram as 2 coisas mais importantes. Mais importante. Doutor Flávio, o senhor se formou em 1964. Eu quero saber, mas antes de fazer essa pergunta, me veio outra aqui à mente. Quem eram os seus melhores amigos, seus irmãos melhores amigos? Era o doutor Tarcísio Leitão e o Vicente? Era o Tarcísio e o Vicente. O Tarcísio porque é acima e o Vicente é abaixo. O Tarcísio é mais velho. É o mais novo. É o mais velho. É mais velho. O Tarcísio é mais velho. Depois o Tarcísio vem. Porque lá em casa sempre era assim. O papai conseguiu fazer essa coisa misteriosa. Um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, assim, pronto. Então, o primeiro foi o Tarcísio, o segundo a Mimo, e o terceiro fui eu, o quarto foi a Armanda e o quinto o Vicente. Quem foi que lhe influenciou, já que você é mais velho do que o doutor Vicente, quem foi que lhe influenciou para a medicina? Entenda o seguinte, o seminário cria na gente uma norma, uma disciplina, uma mania de estudar, de ler, né? Essa curiosidade. E cria também um sentimento de ver importância no próximo. Né? O próximo é seu irmão, realmente é uma pessoa que precisa ser respeitada, assim por diante. Então, esse amor ao próximo que a religião católica transmite, principalmente nos seminários, né? Fez com que eu achasse que era mais importante seguir cuidar do próximo. Cuidar do próximo seria a medicina. Né? Mas, doutor Flávio, agora vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente aqui. O senhor se formou em 1964, engraçado, fazer aqui uma ligação? Uma ligação com o seu irmão, Tarcísio Leitão, que foi o fundador do Partidão, para quem não sabe, é o Partido Comunista do Ceará, né? É do Brasil, mas seção Ceará. E o senhor se formou justamente na época da Revolução. Exatamente. O senhor é comunista também, doutor Flávio? Não. Eu sou cristão e sou um indivíduo que acha que o social é importantíssimo. Mas o Tarcísio, eu fiz inclusive um livro sobre a história do Tarcísio, né? A coisa mais engraçada, isso aqui é importante que eu diga. O papai, esse líder cristão que eu falei, e o Tarcísio se dizendo aspirante a intelectual marxista. Ateu, se dizendo agnóstico, né? Seu pai deve ter brigado muito com Pois ele, né? Conversavam juntos os dois. Nunca ouvi um nome feio entre os dois. Nunca. Tá entendendo? Terminavam saindo alegres e satisfeitos. Então, eu aprendi a ter tolerabilidade. Por isso, eu me impressiono profundamente quando hoje eu vejo esse acerramento de ânimos entre direita e esquerda. Meu Deus, cada qual tem o seu direito. Eu, segundo você perguntou se era comunista, segundo o filósofo francês Gilles Deleuze, né, que morreu há pouco tempo, eu sou o esquerdista é aquele indivíduo que vê primeiro o mundo, depois o país, depois a cidade dele, depois a casa dele, finalmente ele. E o direitista é o contrário, né? Quer dizer, o Gilles Deleuze, claro, né? Então eu sou, se esquerdismo é isso, eu sou esquerdista. Olha, eu não sei quem foi que disse, não, mas disse que o pior capitalista é o ex-comunista. Sim. Não, é impressionante. Porque o cabo prova do mel se lambuza, né? Eu sou muito amigo do Barros Alves, né? Você conhece o Barros Alves? É o jornalista. E o Barros foi comuna. Mas, rapaz, tem uma raiva danada. Eu digo, que diabo é esse? Me conta esse mistério, né? Porque não tem razão. O melhor caminho não é o da direita e nem o da esquerda, é o do centro. Vamos em frente, doutor Flávio. Vamos em frente. Médio Virtus. Estamos aqui um dia, menos de 24 horas após as eleições. Não é momento para se falar de eleição. Não. Doutor Flávio, agora me diga aqui, meu amigo, me diga com toda sinceridade, o que é que um cearense, cabeça chata, entrou na faculdade, o senhor se formou em 64, Me né? formei em 64. Vai se especializar logo em neurocirurgia, uma coisa complexa pra caramba, que é mexer na cabeça do sujeito, logo numa época ainda muito incipiente da medicina. O que é que lhe levou à neurocirurgia? Em 1962, eu estava no 4º ano da Faculdade de Medicina. Eu me formei em 64, há 60 anos, exatamente agora em dezembro.
E eu tinha uma colega de turma, que era o Antônio de Paula Colares, que por sua vez tinha um irmão, que, que era Colares também, que tinha um amigo que fazia neurocirurgia. Então o irmão do Colares disse: Colares, procura ver entre os seus colegas se tem alguém que se interessa por neurocirurgia, porque tem um colega que faz neurocirurgia, e ele e as neurocirurgias são demoradas, né? E para poder ajudar ele tem que pedir o concurso de professores, às vezes os professores estão ocupados, essa coisa toda. Eu gostava muito de neurologia, que era uma curiosidade minha, porque o cérebro é a coisa mais perfeita que existe, né? Eu não sei como é que Deus conseguiu fazer isso, mas, enfim. Então, esse cidadão era o Jaci Figueiredo, e daí por diante nós ficávamos muito tempo, até o Flavinho chegar da Alemanha, e eu passar a trabalhar com o Flavinho. Mas trabalhamos juntos e fizemos a neurocirurgia no estado durante esse tempo todo. O senhor fez a especialização em neurocirurgia aqui na própria UFC? Não, porque não existia, não né? Não tinha especialização. Aqui só tinha dois neurologistas. Ele? O Sarto Saraiva e o Jaci Figueiredo. O senhor fez aonde? Eu fiz em Porto Alegre, no Instituto de Neurocirurgia de Porto Alegre. O chefe do serviço era o Eliseu Palioli, que tinha sido ministro da Educação do menino, do Goulart, do João Goulart, reitor da universidade, prefeito da cidade de Porto Alegre, né? Era um homem muito inteligente, muito... Doutor Flávio, o médico, vamos dizer assim, tem o que opera, o que gosta da faca, né? E tem o que faz só a clínica, né? O senhor descobriu que gostava da faca logo na faculdade ou antes de entrar? Já tinha esse dom? Pois é, se eu pensava em ser neurocirurgião, porque para tirar tumor você tem que abrir a cabeça, eu tive que insistir em começar a cirurgia. Eu quero só lhe dizer que as primeiras cirurgias que eu presenciei, eu me senti mal, eu perdi os sentidos. A primeira mesmo, eu era estudante do 4º ano. Que sirva para os médicos que estão se formando hoje. Eu era estudante do 4º ano quando o José Pompeu de Vasconcelos Filho, não sei se você já ouviu falar nele. Já ouvi. Uma alma belíssima, morreu infelizmente cedo de uma infecção generalizada. Mas José Pompeu disse: Flávio, eu tenho um lugar para você lá na assistência, que é hoje o IJF. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele me entregou uma velhinha. Me lembro quando foi sentada na cadeira, né? O cabelo branquinho e o sangue escorrendo por aqui. E eu, alegre, satisfeito, fui começar a fazer a cirurgia. Daqui a pouco eu caí por cima da velha. Você vê, mas isso sendo um pouco, o Tarcísio sofre um corte e eu vou suturar o dedo dele no pronto-socorro particular na Avenida do Caxias. Você não se lembra disso, não, porque não existia, você não era vivo ainda. Mas não tinha nascido. Mas então, em cima do Tarcísio. Aí eu tenho um amigo, que é o doutor Paulo Machado. Paulo era um homem inteligentíssimo, cirurgião geral, de uma habilidade fora do comum. E ele disse: doutor Paulo, rapaz, eu acho que não dá certo para eu fazer isso não. Eu não sei se ele mentiu ou não. Ele disse: olha, isso aconteceu comigo. Eu digo: ora, se o maior cirurgião vai acontecer comigo, não tem problema. É o mal das pessoas achar que não são capazes, né? Aí quando vê um exemplo, e aí são os anjos, viu, doutor Flávio? Talvez esse doutor Paulo tenha sido um anjo na sua vida. Foi. Se não fosse ele dizer isso, talvez o senhor não tivesse operado. Exato. Perderíamos todos, a sociedade cearense, o Brasil, né? Anjos existem, viu, doutor Flávio? Tá aí um. Doutor Flávio, me diga aqui, na sua opinião, quase 60 anos de formado, né? Agora no dia 16 de dezembro, 60 anos. 60 anos de formado. Quais são as principais qualidades para um bom neurocirurgião? E cirurgião em geral? Bom neurocirurgião. Bom, primeiro ele precisa ter um amor ao próximo muito grande. Porque o cirurgião vaidoso, a finalidade dele é a briga dele com a patologia, com a doença, com o tumor. Então o cirurgião vaidoso vai lá e arranca o tumor de qualquer jeito. O cirurgião consciente, o verdadeiro cirurgião, é aquele que sabe até onde é que pode ir. Então, porque senão pode sequelar. Pode sequelar, Então, muitas vezes isso aconteceu. Hoje, claro que acontece menos, porque o parque tecnológico neurocirúrgico que existe hoje em dia é muito maior do que o que existia antigamente, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Doutor Flávio, agora vamos falar de neurocirurgia. O senhor falou, agora há pouco, a maioria de suas operações, eu estou falando isso como leigo, me corrija, por favor, se eu estiver errado, elas são relativas a tumores cerebrais, né? Via de regra, tumores cerebrais. Câncer, essa desgraça que, se Deus existe, o diabo inventou o câncer. Porque doença, nós estamos em 2024, quase em 2025, ninguém encontrou a cura ainda total para essa desgraça. Que daqui a pouquinho a gente volta conversando com o grande neurocirurgião Flávio Leitão.
Então vamos falar de neurocirurgia. O cérebro humano é a parte menos conhecida e mais complexa do nosso corpo. As chances de sequelas ainda são muito altas, já foram muito maiores. Me diga, doutor Flávio, na medicina atual, com todo o seu desenvolvimento tecnológico, nós podemos dizer que as chances de sequela nos dias atuais são muito menores do que no passado? Qual o percentual existe? Não tem a menor dúvida que são muito menores. Em matéria de percentual, eu tenho horror a percentual, então não sei. Porque os percentuais dependem de que grupo você escolhe, de 0 a 10 anos, de 10 a 20, então eu não sei dizer. Mas que houve uma melhora, houve. O Hospital Geral de Fortaleza, por exemplo, tem o maior parque tecnológico neurocirúrgico do estado. Então ele tem os dois microscópios que só faltam falar. Eu comecei a operar olho nu. Depois botei uma lupa. Quando eu botei a lupa, eu fiquei maravilhado para ver as coisas. E finalmente entrei no microscópio, mas não esses dois últimos. Esse eu não peguei ainda, chegaram agora há pouco tempo no Hospital Geral de Fortaleza. Porque eu fui chefe do serviço de neurocirurgia do hospital, que hoje o Flavinho é o chefe, né? Doutor Flávio, quais são as cirurgias cerebrais mais comuns, aquelas que o senhor fazia antes de... O senhor ainda opera, doutor Flávio? Eu auxilio o Flávio, filho. Certo. Eu não quero operar porque se der certo, está dando muito bem. Se der errado, vão dizer, por que um velho de 85 anos está querendo operar? Não tem sentido, né? Então... O senhor vai de copiloto? Eu vou de copiloto. E até isso eu estou deixando, porque a equipe dele aumentou. E se eu entrar, eu tomo o lugar de um jovem que está precisando de mão. Se eu fosse o Flavinho, eu ia ter uma experiência dessa do meu lado todo o tempo. E ele tem. Ele tem. Doutor Flávio, vamos lá. Vamos falar aqui. E eu tenho alguns casos na família, tá? E eu rezo a Deus todo dia para não ser acometido desse negócio, tá? O que é que causa, via de regra, o tumor cerebral? São várias coisas. Existem, inclusive, problemas no DNA. A falta de alguns alelos permite o aparecimento de determinados tumores. Então, sabe-se que os meningiomas, por exemplo, que são os tumores mais comuns do cérebro, aparecem pela falta de um alelo, número tal, que eu não me venho à memória agora. Então, é provável que dentro de pouco tempo, um engenheiro molecular, né, vai mexer nesse DNA e evite que a pessoa tenha. A genética influi também, óbvio, né? Influi. Mas hábitos do cotidiano, ainda mais esse cotidiano maluco que a gente vive, eles influenciam? Não, quer dizer, a não ser o câncer, por exemplo, que pode ser determinado pelo cigarro, mas aí seria uma metástase cerebral, né? Já não é o primário. O tumor primário, exatamente. Não. Doutor Flávio, vamos lá. Eu sei que o senhor não gosta de percentual, mas via de regra hoje, quando você encontra um tumor no começo, né? As chances de cura são muito altas? São muito altas. Em mãos habilidosas, né? Competentes, em condições neurocirúrgicas ideais do ponto de vista do aparato tecnológico, você consegue resultados esplêndidos. Você consegue a iséres, quer dizer, a retirada total de um tumor, por exemplo, de um meningioma. Total. E esse negócio da sequela, que esse é um grande medo. Eu não sei o que é pior. Rapaz, a sequela depende da localização. Embora o cérebro seja uma unidade só, constituída por 80 bilhões de neurônios, né? Que se interligam, né? A combinação de M termos PAP. Rapaz, é um mundo de redes neurais fora do comum. Só Deus mesmo. Então, para que eu estava contando isso? Não, a sequela, os neurônios... As sequelas dependem, então, da localização em que se encontra esse tumor. Então, o cérebro, embora seja uma unidade só, era isso que eu ia dizer, ele, na realidade, está separado, assim, por departamento. À frente é o lobo frontal, que tem na primeira circunfunção frontal ascendente a área motora. Então, um tumor ali vai deixar o comprometimento da motricidade, né? Depende do local. Depende do local. Se for atrás no hospital, problema da visão. Na região parietal, é distúrbio de sensibilidade. Então, agora até isso hoje em dia, diminuiu profundamente, porque o microscópio lhe mostra a célula quase, tá entendendo? E tirar do tumor, se no tumor maligno, por exemplo, você pega o raio BIM, é uma pistola que você coloca naquele local e destrói todas as células malignas que por acaso ficaram e que não foi Isso é uma químio? Não é químio, não, é uma radioterapia. É BIM, não espera BIM, raio em inglês, né? É uma coisa especial. O único hospital do Ceará que tem isso aqui é o HGF. Me diga aqui, doutor Flávio, então assim, o diabo é que eu sou
trabalho com venda e sou meio... gosto de percentual, de ranking, essas coisas. Mas eu diria, então, de cada 10 cirurgias que se faz hoje, neurocirurgias, a chance de sequela, mesmo estando em local, mas com a máquina boa, com o médico com boas mãos, como ótimo, o senhor. muito bem. Então, vamos dizer... 90% de não ter sequela? Tumores da área motora. A Certo. chance de ter é, vamos dizer, de 2, 3, 5%. Afastou-se um pouco da área motora, mas ainda perto dela. É menor ainda a chance de ter, né? Então, vai depender da localização e da habilidade de neurocirúrgico, do parque técnico, tecnológico. Porque se você tem um material ideal, as lesões que o neurocirurgião determina são mínimas, praticamente inexistentes. Doutor Flávio, qual é o maior centro, a melhor máquina, a inteligência artificial? Qual é o bicho melhor que tem no mundo hoje? É em Boston, onde o senhor estudou? Olha, é em São Paulo, no Sírio, no o Einstein? Sírio-Libanês tem o aparato tecnológico, parque tecnológico, neurológico, bem melhor do que qualquer outro, porque eles têm mais dinheiro, né? Mas do ponto de vista técnico, a habilidade, por exemplo, que nós temos de tirar um tumor é a mesma. O microscópio que nós temos é o igual do que ele tem lá. Quer dizer que é mais importante o médico que vai operar do que propriamente a máquina? Eu acho que sim. É isso mesmo, doutor Flávio? Eu acho que sim. Pode-se dizer isso. Quer dizer, então... O médico com habilidade, tendo conhecimento e com esse aparato tecnológico, as possibilidades de deixar sequelas são mínimas. Olha, doutor Flávio, vamos ser... Eu gosto desse programa porque aqui é a casa da sinceridade, sabe? E tem muita gente grudada no rádio e nas redes sociais para tentar compreender isso. Eu não sei se alguém está com problema na família ou... Enfim. Mas isso que o senhor falou é fundamental. Me diga com sinceridade. Se o senhor tivesse um membro da sua família, sabendo que aqui nós temos uma máquina e temos grandes médicos, como o seu filho, o senhor iria para São Paulo se operar ou o senhor operava aqui mesmo? A pergunta é pesada. É difícil resolver isso, porque eu tive um filho, por exemplo, que precisou... Eu dei um rim para um filho e ele precisou de fazer esse transplante. Podia ser feito aqui em Fortaleza. E a minha mulher porque quis ir para São Paulo. Então, ela foi para São Paulo. Então, em São Paulo tem muito isso, né? Do nosso sentimento de colônia. Ali é mais importante. Não precisa disso hoje em dia, né? Vamos já voltar a falar sobre isso? Vamos já voltar a falar sobre isso? Deixa eu lhe fazer uma pergunta sincera. Qual foi a mais complexa, a mais difícil, a mais invocada, para usar um termo bem cearense, cirurgia que o senhor já fez na sua vida? Aquela que o senhor disse, rapaz, o negócio aqui tá complicado. E no final deu tudo certo. As cirurgias de tumores do tronco cerebral são delicadíssimas. Porque uma agressão um pouco maior da espátula, né, do instrumento que afasta a massa encefálica, o cérebro, um pouco mais de grosseria pode determinar uma lesão definitiva ou até morte. Então, as cirurgias de tumores do tronco cerebral, essas são de um estresse muito grande, né? Talvez, se lembra? Qual foi assim? Eu tenho aqui de cabeça, né? Não podemos falar o nome de ninguém. Mas eu me lembro de coisas que a gente sua, né? É um sofrimento muito grande. Quanto tempo dura uma cirurgia dessa, em média? Não dura menos de 8 horas. E aí terminou? Terminou e o cabo sobreviveu. Foi um milagre, né? Para os familiares é um milagre. Quantas cirurgias o senhor já fez até hoje, doutor Flávio? Você lembra? É difícil dizer. Eu há pouco tempo tive que incinerar as fichas. Eu deixei de atender no consultório, agora atendo só no computador. Então, eu tive que... O Conselho Regional de Medicina manda incinerar essas fichas. Ou incinerar ou picotar. E eu picotei. Eu tinha 15 mil folhas, né? 15 mil fichas. Então, eu devo ter visto como percentual de... Sei lá, tanto tumor que eu não quero dizer um número não, que eu posso estar extrapolando. O senhor incinerou essas fichas quando? Eu incinerei há uma semana na tipografia Progresso, que é a tipografia do meu cunhado. Deve ter umas 20 mil, né, doutor? Sim, não, porque agora eu estou no computador. As minhas fichas de não, então pode mais do que o dobro disso, né? Não, dobro não dá não. Mas umas 25 mil, com certeza. Um cirurgião experimentado com 25 mil cirurgias nos coros, né? Como diz o outro,
tem uma vantagem sobre. Tem vantagem. Por isso, daí é o meu comportamento em deixar que os meninos entrem na cirurgia com o Flávio, ao invés de eu ajudá-lo. Porque eu estou tirando o lugar. Eu tenho um cirurgião americano, isso é uma coisa maravilhosa. Que como não teriam saído bem os pacientes que ele operou há muitos anos e que se operasse hoje. É Se natural, tivesse a curva se de tivesse aprendizagem, né? Doutor Flávio, rapaz, se você soubesse o prazer e a honra que está sendo conversar com o senhor nesse bate-papo Obrigado. maravilhoso. Me diga com sinceridade d'alma, qual é a sensação de um médico, e aí eu estou falando aqui de um grande neurocirurgião, quando percebe que um paciente está tomado pela doença, com alta probabilidade até de óbito, e o senhor cura esse cidadão? Qual é a sensação que vem no peito e na cabeça do Flávio Leitão? A cirurgia é a especialidade a atividade dos contrastes. Tanto lhe dá maravilhosos momentos, como lhe dá momentos de muita tristeza, né? Mas eu operei, por exemplo, uma paciente há muitos anos na Casa de Saúde de São Raimundo, faz 25 anos, e naquela época, para resolver o problema da dor do trigêmeo, a dor na face, é uma dor horrorosa, que leva o indivíduo ao suicídio, o tratamento era cortar o nervo. Então, ficava sem dor, mas, por outro lado, ficava com a face anestesiada, que é uma sensação horrorosa. Você ia ao dentista, ele anestesia e fica com aquela sensação que está tudo bem. Eu dei alta ao paciente, disse, olha, amanhã você pode ir embora de madrugada, de manhãzinha cedo, porque eu vou chegar à tarde. Quando eu fui chegando, 6h30 da manhã, ela vinha no corredor. Ela se ajoelhou e beijou a minha mão. Isso é de uma... Rapaz, isso lhe dá uma satisfação imorredora. Imorredora. Agora, você vai operar uma criança, como várias vezes eu opero, porque naquele tempo não tinha neuropediatria, neurocirurgião pediátrico. Então a gente fazia neuropediatria, neuroradiologia, neurohistologia e assim por diante. Então, operar uma criança, né, com um meduloblastoma, tumor da fossa posterior maligno, e a gente sabe que ele vai morrer daqui a algum tempo, mesmo com radioterapia, quimioterapia, é doloroso, né? Dá um mal-estar horroroso em você. Como é que o senhor lida com o fracasso, doutor Flávio? A gente falou muito de vitória, de tudo, né? Rapaz, você sabe que é engraçado. O fracasso, as tristezas, ou mesmo as alegrias, eu lido ouvindo música ou lendo. Né? Ou tocando, porque eu toco um pianinho, né? Também imita a mamãe, Então, a música lhe dá uma sensação de leveza, lhe extrapola para uma outra dimensão, né? Então, eu acho que é esse o meu refúgio. E agora eu tenho, uns 35 anos, eu tenho um lugarzinho na Serra, né? Serra de Guaramiranga. Espetáculo. Que é um céu. Espetáculo. Doutor Flávio, o senhor... foi por muito tempo, juntamente com o doutor Djaci Figueiredo. Aliás, eu queria mandar um abraço aqui pro filho dele, meu amigo Daniel Figueiredo. Um abraço, Danielzinho, para você. Cunhado do meu amigo Calilzinho Otoshi, que é um dos maiores ouvintes aqui do programa. Toda segunda-feira ele tá ouvindo. E o senhor é considerado um dos maiores nomes da neurocirurgia do Brasil. E foi, por muito tempo, um dos únicos aqui do Ceará, talvez do Nordeste. Não chegou convites para o senhor ir morar em São Paulo, num centro teoricamente mais avançado do que o nosso, mas o senhor resolveu ficar aqui no Cearazinho? É aquilo que eu lhe disse, a minha paixão pela terra, pela família, esses laços de amizade, nunca aventei essa possibilidade. Nunca. Doutor Flávio, vamos lá, voltando aqui àquele assunto, né? Tem muita gente que qualquer coisinha, qualquer dor de cabeçazinha que sente, pega um avião e vai para São Paulo. Outros dizem assim, não, Fortaleza tem grandes médicos, mas os nossos hospitais não são tão bons. Pergunta ao senhor, qual é a sua opinião sobre isso? A segunda afirmação é correta. Nossos hospitais não é um sírio-libanês, né? É um Einstein, que diga, né? Então, realmente, a estrutura hospitalar lhe dá mais conforto, lhe dá mais segurança, né? O senhor acabou de dizer que o melhor aparelho, eu não sei se de microscopia para neurocirurgia, embora o médico seja mais importante que o aparelho. Se tiver um aparelho, é a melhor qualidade com quantidade, né, do que só qualidade ou só quantidade.
Então eu pergunto ao senhor, o senhor acabou de dizer que o melhor está no IJF, né? Tá no HGF. No HGF, Hospital no Geral Hospital de Geral Fortaleza, que é um hospital público do governo. né? Do INSS. Não, eu acho que é do Estado, né? Não? É do Estado. É do Estado, é do Estado. Do Estado. Quer dizer, o hospital particular aqui no Ceará não tem essa máquina. Não tem. Não tem essa máquina. São caríssimos, né? Aí eu lhe pergunto, então é melhor ir para São Paulo mesmo? Pegar o Flavinho Leitão? Flavinho, vamos operar lá no Einstein? Se você quiser estar atrás de uma comodidade hospitalar, quer dizer, de melhores condições, de ter um quarto onde tem uma antessala para você receber, a sua família receber os amigos que vão lhe visitar, vá para o Einstein. Mas se você quer só a medicina aqui resolve. Nós não devemos nada a ninguém em termos de médicos. Eu acho que não. Hoje em dia, o conhecimento neurológico é universal. Mundialmente. Os meios de comunicação são instantâneos. Você vê, né? Quer dizer, um congresso antigamente você tinha uma informação e ia mostrar essa informação para os amigos muito tempo depois. Agora você vê o médico operando. Doutor Flávio, vamos lá. Me diga aí, o estado da arte da neurocirurgia mundial, tá? O robô um dia vai poder operar pelo médico? O senhor acha que vai ter que ter sempre um... Eu acho que a tendência vai ser essa. Quem dá ânima, a alma ao robô é o homem, né? Ele que orienta, que diz, mas vai chegar um momento em que já muita coisa hoje em dia é feita pelo robô. Né? O senhor está dando uma notícia muito boa, né? Por outro lado, o senhor está dizendo que o melhor equipamento está no hospital público, né? É um negócio meio complexo, né? Porque o hospital público, só para você ter uma ideia, tem cerca de 100 pessoas com tumores na cabeça esperando uma fila. Então, e não se pode cortar essa fila. Se o médico cortar, ele vai ser processado, né? Tem que só entra na frente se for por uma imposição judicial. Meu amigo, Dr. Flávio Leitão, o senhor não imagina, repito, a honra que está sendo conversar com o senhor aqui, para os nossos milhares de ouvintes, telespectadores e internautas, contando essa sua história maravilhosa e falando de neurocirurgia. Mas a gente vai para um rápido intervalo. Nós vamos falar de poesia, nós vamos falar de literatura, porque o senhor também é escritor e o senhor vai fazer algo que eu vou lhe pedir aqui, que é ler uma poesia que seu pai... Vai logo escolhendo um aí que você vai ler aqui para os nossos milhares de ouvintes. Meu amigo, minha amiga, eu vou dizer uma coisa para você. Dr. Flávio Leitão é uma sumidade e está aqui de graça falando para todos vocês e para mim mesmo. Então fica aí, não sai daí por nada, porque se esse homem fosse fazer uma palestra e cobrasse caro, eu e o Flavinho, né? Só que o Flavinho não ia pagar, porque ele é filho, né? Mas eu pagaria para estar lá na primeira fila para ouvir o pai dele. Então fica aí um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente volta conversando com o grande neurocirurgião Flávio Leitão. De volta com o programa Conexões especialíssimo, conversando sobre a vida, conhecendo um pouco da vida desse grande cearense, um dos maiores neurocirurgiões do Brasil, esse cidadão esse médico chamado Flávio Leitão. Aos 85 anos, não é isso, doutor Flávio? Exatamente. O senhor ainda opera de vez em quando? Pois é, opero e auxilio o Flávio. Eu não quero ser o cirurgião, né? Mas o auxiliar dele. O que é que o senhor faz mais? O que é que o senhor faz para ter essa cabeça maravilhosa? Subiu agora bem uns 55 mil degraus de escada, não sentiu nada. O senhor pratica algum esporte? O que é que o senhor faz, doutor Flávio? Eu atualmente preencho meu tempo assim, 3 vezes por semana eu faço ginástica com o personal trainer, né? Para ser bem elegante, né? Educador físico. E estudo piano 2 vezes por semana e tem aula de conversação em inglês 4 vezes, 2 como professor, que é francês, por sinal, ensina... Ele é francês e ensina inglês. E com a neta, a Flávia, que a neta beleza. É muito querida e fala 3 línguas e conversa comigo. Então sua cabeça está totalmente, vamos dizer assim, ocupada, né? Eu leio, né? Gosto muito de ler. Doutor Flávio, o senhor é escritor, é membro efetivo da Academia Cearense de Letras, membro fundador vitalício da cadeira número 5 da Academia Cearense de Médicos e Escritores. Olha aí, pessoal. Membro efetivo da Academia de Letras e Artes do Nordeste, a ALANE. Membro da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza. Membro da Sociedade Brasileira de Bibliófilos.
eu conheci bibliógrafo, mas bibliófilos que gostam de... Gosto de livros. De livros. Membro titular da Academia Cearense de Medicina. É membro também, emérito, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará e tem a comenda de mérito médico do curso de medicina da Unifor. Essa veia literária, o pai poeta, a mãe pianista, não precisa dizer mais nada, né? A minha veia literária deve ter sido por isso. Eu via sempre o papai lendo, né? O papai estava sempre no escritório dele, quando estava em casa, lendo. E então é natural que eu tivesse despertado para isso. Antes de ir para o seminário, com 10, 11 anos, eu já tinha lido 100 livrinhos da Edições Melhoramentos. Eram folhetos, não é livro, né? Mas só para crianças. Na maioria delas, a história dos irmãos Grimm, né? Mas, então, meu mundo foi esse sempre de ler. Doutor Flávio, mas o senhor é poeta também, né? Não, a história da poesia é até triste, mas é o seguinte, no seminário eu fiz uma série de poesias, né? Então, quando eu estava com umas 20 poesias mais ou menos, eu peguei e entreguei ao papai. Papai, isso aqui é de um amigo meu, leia e veja se tem sentido, né? Quando ele chegou na quarta-feira, porque as visitas eram às quarta-feiras, só uma vez por semana. Quer conhecer seu amigo, que o bicho é bom demais. Não, ele disse, diga que se esqueça do... Não tem nada de poeta. Não, de poesia não. Então as rimas são fracas, tal, então, essa coisa toda. E eu digo, pronto, aí eu me enveredei por ser contista, por ser crontista, que é crônicas e contos, né? Então, o segundo livro foi sobre contos, Gamalielzinho e outros contos, né? Contos muito interessantes. A maioria deles são referentes à vida de médico, né? Porque nós lidamos com esses dois grandes momentos da vida, o nascimento e a morte, né? E a tristeza e a alegria. Essas coisas conflitantes, a maioria dos médicos escreve bem, né? Para você ter uma ideia, existe uma sociedade chamada Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Sobrames, regional do Ceará. Só aqui nós temos mais de 60 membros. Esses médicos que escrevem bem, o senhor consegue ler o que eles escrevem? Não, é porque hoje em dia se usa computador, meu irmão. A mão é impossível, né? Antigamente a gente pegava uma receita, mas isso é hieroglifo. Doutor Flávio, vamos ver se o senhor é forte. Queria que o senhor lesse aí, se o senhor puder. Escolha uma poesia que seu pai criou e lê aqui para nós. Isso que eu agora estou me dirigindo aos ouvintes. E telespectadores. E telespectadores também. Isso é uma maldade que esse cidadão está fazendo, porque eu disse para ele que, apesar da idade, eu lendo algumas poesias do papai, eu não consigo ler no final, porque são de uma beleza fora do comum, de muita emocionalidade, e eu não vou querer ficar aqui chorando na frente de tantos telespectadores. Então eu vou ler a menos emotiva, vamos dizer assim, só tem beleza estética, e que foi elogiada pelo menino que fez a trilogia da Maldição. É um cearense que eu tenho o bilhete desse rapaz dizendo, olha, Flávio, como é que seu pai me chamava? Meu amigo, bom, agora não veio o nome dele. Bom, mas eu vou ler aqui No Banho. No Banho é o nome da poesia. Dorme a lagoa a calma vespertina, volitam jaçanãs em revoadas, tecem pau d'arco em torno uma cortina no manto verde escuro das ramadas. Alguém dali em rápidas passadas logo se achega, e nágua cristalina calma se banha. Em voltas caprichadas percorre o lago e o colo branco inclina. Porém de súbito, um rumor a espanta, e alvo o corpo a tremer sai da lagoa. Quanta beleza na esbeltude quanta. Mas quem seria? Que primor estranho, nada curioso, uma coisa à toa. Era uma garça que tomava banho. Olha, que coisa linda. Quer dizer, nunca vi tanta sensualidade, com tanta elegância, com tanta beleza, né? Essa mulher que ele está falando. Pois é uma garça. Agora me lê aquela que ele fez para sua mãe, das mãos. Essa eu não consigo, não. Mas leia, tente. Olha aí, Flavinho, quero ver se o cabo é forte agora. Se eu soubesse, eu tinha tomado uma, né? Qualquer dia nós vamos fazer, igual o Jô Soares aqui, botar um... Né? Manos tua, benditas sejam tuas mãos, afágo-as em transporte de zelo e de carinho. Quer tragam festas, quer me apaguem mágoas, são elas puro e delicado escrínio. Abençoadas sejam tuas mãos, trago-as juntas a mim através do caminho áspero da vida. Livram-me das fráguas e em voz das urzes a cantar de ninho.
Quando ao piano te sentas uns instantes, valseio estas mãos pelo teclado, duas asas morenas saltitantes. Minha alma toda em levo então se inclina, e beijo tuas mãos maravilhado. Plúmias, mimosas, leves de menina. Olha aí, rapaz, que beleza. Vamos bater palma aqui pro Dr. Flávio, pessoal. Espetáculo, viu? Espetáculo. O senhor se dava muito bem com o seu pai, Dr. Flávio? Muito bem. Tudo bem. Papai era um homem bom, não tinha arestas, né? É como eu lhe disse, um cara que santo, né? era um santo. Que convivia com o comum, né? sem se atritar, né? Então era realmente uma pessoa diferente. Na época da Revolução, doutor Flávio, apesar do seu irmão ser mais velho, em alguns momentos o senhor ajudou? Mas é claro, eu sempre protegi o Tarcísio, embora não seja comunista, já me perguntou isso. Eu sempre protegi o Tarcísio porque eu via a beleza do espírito dele. Na realidade era defender o mais fraco, né? O Tarcísio era advogado trabalhista. E não cobrava, praticamente não cobrava, né? Depois foi que ele começou a cobrar. Bom, então, eu escondi o Tarcísio. E você chama Revolução, né? Eu chamo de Revolução, né? Eu chamo de golpe. Né? São positivistas e vamos discutir. Eu sou centro. Certo. Eu tenho uma tendênciazinha mais para direita, né? Direita, entendeu? Mas assim... Tenho muitos amigos da esquerda. Eu também. Eu não tenho confusão com ninguém. Eu estou muito bem. Eu sou também seu primo. Eu também me dou muito bem com todo mundo. Mas então eu escondi o Tarcísio. A minha mulher, eu conto no livro Tarcísio Leitão, A Trajetória de um Coerente, que é a vida dele. A minha mulher, Marimília, quando minha noiva, a Marimília, filha do industrial, da indústria de gráfica, né, do Raimundo Esteves. Então, me vi muito bem. A Marimília pega uma Kombi e leva o Tarcísio, esconde o Tarcísio para levar, que é um risco enorme. Naquela época. Então, a Marimília me ajudou nisso e eu ajudei muito a defender o Tarcísio, procurando advogado, essas coisas todas. Doutor Flávio, o que é que lhe dá mais prazer na vida, além de salvar vidas? Rapaz, E de escrever. E de escrever. Estudar piano. O piano é uma coisa, assim, envolvente, né? Transcendental. É impressionante como o piano lhe leva para outros... ouvir um clássico, né? É maravilhoso. Então, uma das coisas boas que eu acho é essa, ouvir música e ler um livro bom, né? Eu li há pouco tempo um livro do escritor húngaro. Rapaz, eu não digo o nome dele aqui porque são 100 consoantes e uma vogal. Rapaz, não sei como é que os caras escrevem isso. Bom, mas é muito bom o conto dele. Não dá para eu contar aqui, que é um pouco longo. Mas os húngaros estão tão bons como os russos, né? Você sabe que existe uma afinidade muito grande entre literatura e medicina, né? Os grandes nomes da literatura mundial eram médicos. O Conan Doyle, autor do Sherlock Holmes, por exemplo, né? Era médico, otorrinolaringologista. O Cronin era médico, né? O menino da Madame Bovary, o Gustave Flaubert, era médico também, assim por diante. Então, é impressionante. Eu acho que a gente, assistindo esse sofrimento humano, né? As alegrias e as tristezas, termina se condoendo e para não sofrer tanto, faz uma catarse que é escrever, né? Doutor Flávio, e a emoção de ver um filho seguindo seus passos e se dando muito bem? É a coisa mais agradável do mundo, mas não está muito distante da alegria de ter um que é juiz do trabalho, né? Acabou que é importante, né? E de ter as filhas, uma pequena microempreendedora e a outra advogada trabalhista. Quantos netinhos? São 4. Um já velho, 34 anos, uma menina de 27, um rapaz de 23 e o meu brinquedinho vivo, que é de 6 anos, a Letícia. Oh, rapaz, Letícia é a alegria da vida. E agora o Flávio me deu uma satisfação muito grande, porque pela primeira vez a mulher realmente está grávida de 6 meses, é a Maria Tereza. Maria Tereza. Olha aí, Flavinho, parabéns, rapaz. Que venha com muita saúde, né, doutor Flávio? Que venha com muita saúde. Doutor Flávio, a gente está aqui há menos de 24, diabo do tempo, passando rápido, há menos de 24 horas de uma eleição complicada, complexa em São Paulo, né? Aqui também, né? Qual é o Brasil ideal para o doutor Flávio Leitão? O senhor acha que um dia nós seremos realmente de primeiro mundo?
Não tenho a menor dúvida, porque essa é a evolução natural da humanidade, é melhorar, não é piorar, né? Então, só agora a demonstração de que houve uma eleição democrática, livre, já é um engrandecimento da democracia. Embora os nossos candidatos não tenham se saído tão bem, né, não interessa isso. Interessa que houve o exercício do voto, houve o exercício da democracia. Eu acho que um dia nós chegaremos. Agora, se o governo insistir em dar cultura ao povo, nós passaremos a votar melhor, não tem a menor dúvida. Porque, Ricardo, o que mais me entristece é que você é porque é novo, não viu isso. Mas as discussões dos candidatos antigos era saber se a base de Alcântara ia ser defendida pelo Brasil ou era para ser entregue aos americanos. Se o petróleo ia ser nosso ou era para vender. Quer dizer, eram coisas de fundamento. Não é xingar o outro para dizer que um é isso, realmente o negócio. Então, nós somos uma grande democracia. Nós somos uma grande democracia. Passamos por 2 impeachments, né? Tivemos problemas aí, como esse último agora, né? E por uma ditadura que você chama de revolução? De tudo. Não, vencemos, né? Vencemos e estamos aqui e tudo, né, acontecendo da melhor forma possível. Né? Eu acho que o Brasil tem uma das mais sólidas democracias do mundo, viu, doutor Flávio? Sob certo aspecto você tem razão. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Aí. O que aconteceu lá, aconteceu aqui. Né? Então, a nossa democracia, na minha visão, é muito sólida, né? E o nosso militar, né? Ele é pró-democracia. Ele segura as pontas porque, aí, né? inclusive, o nosso militar, agora nem tanto, mas no começo, eram pessoas de classe média baixa que não tinham como ir, que para ter um bom estudo, iam para lá. Eu mesmo tenho um cunhado que é oficial do Exército, morreu, o Tarcísio Pinheiro. E o Tarcísio era cristão demais, né? E engenheiro. Então, era impressionante a beleza de militar que ele era. Maria, né? Pô, Maria, meu sogro, pô. Pois é. Meu sogro é um santo. Exato. Meu sogro é um santo. Ô, doutor Flávio, qual é o maior legado, depois de 60 anos de formado, agora em dezembro, depois de mais de 25 mil neurocirurgias complexas à enésima potência, na sua própria opinião, qual foi e qual é ainda, não sei se o senhor pretende ainda na medicina deixar alguma coisa, o maior legado do Flávio Leitão para a sociedade cearense? Rapaz, o maior legado, penso eu, que foi a minha posição, né? De um homem que trabalhou seriamente, né? Sem grandes ambições. Eu ensinei, né? Durante 35 anos. Então, a alegria de você chegar no canto, professor sente aqui, quer dizer, isso é uma coisa fora do comum. Tem um menino, Augusto Brito, que é um deputado, e eu, durante as minhas aulas práticas, eu sempre falava em prosopoplegia. Aí eu dava a origem. Prosopos é face do grego e plegia é falta de movimento. Então, prosopoplegia é paralisia facial. Mas a medicina acha muito bom usar esses termos bonitos, né? Eu acho que para impressionar o doente. Então, prosopoplegia. E eu, então, dizia, olha, eu não tenho muito dinheiro, mas todo o dinheiro que tiver aqui na minha carteira eu dou para quem disser. Eu sabia que ninguém ia dizer. Um belo dia, um cidadão chega e diz, professor, eu sei. De que é? Isso é paralisia do rosto. Eu olhei assim, aí ele abriu no sorriso. E disse, professor, essa é a 5ª vez que eu assisto sua aula. Tá? Então, as piadas, né, que eu contava, porque a piada desperta uma determinada zona no cérebro que faz com que a memória fique mais ativa. Então, eu tenho um colega nosso, um médico, o Marcos Vieira, que ele sabe o exame neurológico de cabo a rabo, como se diz no bom português, né? É como se fosse eu fazendo a coisa, né? Então, o meu legado foi esse, foi deixar gente que gostasse da neurologia, que gostasse da neurocirurgia, né? E que visse que medicina é uma coisa humana que precisa ser tratada com decência, com muito cuidado. No tempo que eu era chefe do departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina, eu criei uma vez por mês, alguém ia falar sobre determinado assunto, preferencialmente não médico, filosofia, história, essas coisas. Porque o médico, que é aquela história, médico só sabe medicina, nem medicina sabe. Então, eu desenvolver nos meus alunos esse amor pela humanidade, né? O cuidado com o ser, isso foi para mim foi a maior glória que eu tive. Doutor Flávio, nós estamos chegando no final do programa e, como sempre, eu quero terminar o programa com um conselho, né? Ainda mais um conselho vindo do professor Flávio Leitão, do alto dos seus 60 anos de formado, da sua ampla, gigantesca experiência de vida
e como médico, qual é o conselho do Dr. Flávio Leitão aos jovens médicos, aos que estão começando suas vidas, aos que estão estudando ainda? Qual o segredo do sucesso pessoal e profissional do grande Flávio Leitão? Eu acho que é fundamental que o jovem médico, ponha na cabeça que, embora estejamos num regime capitalista, onde o dinheiro é fundamental para se viver, não é o dinheiro que é a coisa mais importante na medicina. O mais importante na medicina é o paciente. Quando a gente inverte isso, aí passamos a fazer uma medicina de péssima qualidade. Então, o que eu queria deixar para os jovens é isso, a necessidade de respeitar o próximo e de o dinheiro ser uma coisa secundária, né? Então, eu faço um apelo, que não tenha um plano mirabolante de ter o melhor palacete da cidade, né? Basta ter de viver com decência, numa moradia decente. Se você fizer isso, o dinheiro vem como consequência, não vem atropelando o paciente. Perfeitamente, perfeitamente, meu amigo Flávio Leitão, doutor Flávio Leitão, aos 85 anos de idade, mas com cara de menino, tá? Veio aqui no programa gripado, subiu uma ruma de escada e tá aqui finalizando o programa ao vivo aqui, não foi gravado, esse programa é ao vivo, falando para todos vocês. Doutor Flávio, em nome do Grupo Cidade de Comunicação, do Conexões, eu lhe agradeço imensamente a sua presença aqui no programa. Estamos realmente muito felizes com a sua presença, sentado nessa cadeira que só senta campeão, tá? Quero dizer para vocês que o nosso convidado da próxima segunda-feira será o meu amigo Rodrigo Carvalho. Quem não tomou já aquele energético, né? Aquele Jungle? Eu sou viciado, não vou mentir naquele bicho. Eu vou jogar tênis, beach tênis, eu tomo bem uns 10 bichos daquele. O dono da tal da castanha, meu amigo Rodrigo Carvalho, representando essa grande família Carvalho, vai conversar conosco aqui sobre o seu sucesso como empresário. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela grande audiência e a gente se encontra aqui na segunda-feira, 3 da tarde, se Deus quiser. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude. Mudar é viver.